O mercado hoje no índice, né, ele abriu já com o amarelo, sinalizando é, que não era para fazer nenhuma entrada ou ficar em atenção. Então o mercado já abriu bastante sobrecomprado, com os indicadores conhecendo um pouco de estacionalidade, né? O conceito de estacionalidade das médias, você vê que estava bastante longe, os indicadores bastante sinalizando compra. Então houve um determinado nível de suporte aqui entre os 105 mil pontos e 104.500, a qual depois ele veio perder e os indicadores já começaram a sinalizar venda aqui pelo saldo, pelo força, pela direção. Você via que estava havendo um declínio em todos os indicadores e era só esperar a perda desse suporte. Até mesmo quem é, analisa outros indicadores, né, clássicos, como até o próprio MACD. O MACD ele já vinha apresentando uma divergência de topos, né, enquanto ele fez um topo praticamente mais alto, o MACD ele já estava sinalizando divergência de topos, mas só aqui pelo setup já dá para ver que os indicadores perdiam força. Então houve essa aguardo aqui meu de minha parte quando eu peguei essa perda desse suporte que o mercado tinha feito aqui no 104, 450, mais ou menos. E aí quando ele veio, fez essa estrela cadente, ele acelerou um pouco mais a queda, né? Eu já estava dentro da operação mais ou menos por aqui. Quando ele veio sinalizar pela coloração dos candles, ainda chegou a cair 400 pontos. E aí veio essa regiãozinha aqui de consolidação, depois sinalizou de novo uma venda. E aí pela tarde, com a perca do volume, né, e tal, o mercado veio, entrou nessa região de consolidação e finalzinho da tarde ele veio fazer um Morobozu, mas que não ganhou tanta força, né? E aí agora o mercado vai fechar provavelmente nessa região aqui dos 104 mil pontos, dentro desse range aqui de consolidação, que se a gente for olhar, provavelmente a VWAP está muito próxima desse nível, né? Ela tá aqui no 104,100. Então, agora vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar foi basicamente também abriu do sentido inverso, né? Enquanto a bolsa abria fortemente em alta, o dólar abria fortemente em queda, mas depois deu para fazer eu considero isso como um scalp, né? Não foi uma operação de tendência, mas chegou a dar 10 pontos. E aí depois que o mercado, tanto a bolsa virou para queda, quanto o dólar virou para compra, essa operação aqui do dólar foi bastante é, bem sucedida, né? Chegando a dar até 140 pontos, né? Então, até se o cara operasse com um contratinho aqui, dava R$ 1.400, só com um mini contrato de dólar. Mas provavelmente ninguém segura tanto tempo uma operação assim, né? Principalmente uma pessoa que está começando, tal, e é para isso que o canal principalmente é focado, né? Para pessoas que têm interesse em começar a operar ou dar um vindo zero, né? Com o setup. Então ele deu um sinal, deu outro sinal de compra, deu outro sinal. Então, assim, dava tanto para ir piramidando e aumentando a posição a favor da tendência, como também ter só uma operação e segurar o máximo possível. No final da tarde, agora 4h30, mais ou menos, ele veio sinalizou uma venda, né? Sinalizou uma compra depois, não foi tão bem sucedida e aí virou para venda de novo, mas enfim, né? Esse horário não é tão bom, o da tarde. Eu, pelo menos, não costumo operar ele pela tarde. Então, vamos ver algumas ações hoje que performaram até que relativamente de forma volátil, vamos dizer assim. Petrobras, por exemplo, abriu com um candle bastante expressivo de alta e depois o mercado ficou
ping-pong que não perde fundo, não rompe topo. Chegou a dar algumas sinalizações de compra, mas que foram bastante fracas até pela ação, né? É, o movimento interessante realmente foi a abertura do mercado, ter operado esse primeiro candle. Um banco agora, Bradesco, por exemplo. Bradesco foi mais fácil até de operar na alta, né? Principalmente pela tarde, apesar de que por eu não gostar de operar na tarde, principalmente no índice ou no dólar, em algumas ações são muito boas para operar pela tarde, né? Vale, Vale veio dar alguns sinais bastante expressivos, principalmente na venda, né? Essa vendinha aqui foi bastante interessante, quase foi 1%. Teve alguns sinais que não foram tão bem sucedidos, né? Mas dá para você operar da seguinte forma também esses sinais. O rompimento dessa mínima, você vê que ele não chegou a romper, virou para compra, mas também não rompeu a máxima, depois virou para venda aqui, rompeu a mínima e aí a Vale andou. E aí depois aquela mesma conversa, né? Pela tarde aquela consolidação. Que mais? Seria basicamente isso. Vamos ver o Ibov no diário. O gráfico limpo aqui dele. O Ibov, ele vem deixando esse pavio, mas foi um movimento bastante interessante, né? Então, ó, o que eu falei ontem do rompimento dessa resistência. Hoje está sendo o dia que ela está sendo rompida e aí o mercado provavelmente pode procurar outros níveis mais altos, como a máxima do Ibov desse movimento de queda do Corona, né? Foi a máxima do bull market dele. Então, há ainda um rangezinho aí nesses próximos dias para ele subir pelo menos mais 2% até tocar na próxima resistência. Seria basicamente isso hoje. Eu tenho que fazer a ediçãozinha para cortar o começo, né? Que estava sem áudio. Deixa eu só dar uma olhada em alguma outra ação para o swing trade, principalmente. Cogna aí, os congueiros, né? Cogna vem sinalizando compra hoje pelo método, todos os três indicadores e a coloração do candle. É a primeira vez que Cogna vem sinalizando uma compra depois de tanto período de venda. Então fica bastante interessante agora pensar numa compra em Cogna, principalmente agora no fechamento do mercado, né? Agora já fechou, já era, não tem mais conversa. Quer dizer, ainda tá rolando, né? Dá para comprar ainda. Por conta do horário de verão, aí a nossa bolsa está fechando junto com a dos Estados Unidos também, que tá uma hora adiantado lá, né? Então, vem sinalizando uma compra hoje para o swing trade, Cogna. O que mais? Vamos ver Via Varejo do professor. Via Varejo, infelizmente, tá deixando um candle muito feio de reversão. E é um sinal assim bastante preocupante. Já está em leilão. Mas o leilão já está sinalizando que está em 18,50, né? Vai ter uma altazinha dessa perda desse candle bastante expressivo. É um candle bastante expressivo mesmo. Uma queda de 7. Uma queda muito brusca. Então, seria basicamente isso. Pela vacina ou pelo Biden, né? Pergunta difícil. Ah,
se é o cachorro que abana o rabo ou o rabo que abana o cachorro. É complicado, era o que eu já vinha dizendo, né? Eu acho que o mercado já meio que precificou a vitória de Biden, ah, mas vai ter bastante, tem também bastante a questão do sentimento, é, que o mercado meio que já aceitou a vitória de Biden e já está precificando os ativos que devem ser precificados, né? Então, assim, a vitória de Biden com a vacina é meio que o super combo, né? Ele quer injetar mais dinheiro na economia e também a vacina vai fazer com que não seja necessário mais um isolamento. Então seria, entre aspas, o melhor dos dois mundos. Vai ficar só a questão do problema de tanta liquidez no mercado, né? E aí o mercado que se acerte nos próximos meses, principalmente questão de dívida governamental, tanto dos Estados Unidos como da Europa, né? Todas essas medidas de liquidez no mercado, uma hora vai chegar, então essa conta ainda está por vir. É uma dívida de. Tá chegando próximo dos 17 trilhões, então é bastante preocupante, né? Então seria basicamente isso hoje. É, Teria alguma ação que tu queira que eu faça alguma avaliação rápida, Rafael? Se tu ainda estiver por aí. Caso contrário, vou encerrar por aqui. Vamos lá, M Dias. Ixi, parece que a gente tá olhando até o mesmo gráfico de Via Varejo. Tá deixando o mesmo padrão. Não sei, não cheguei a olhar o resultado. Mandaram lá no grupo da liga, mas ficou um candle bastante feio. Pela análise técnica, isso aqui é um sinal de venda, assim, de quem tiver ação se desfaça. Pela análise técnica, né? Por fundamentos é outra história. Não cheguei a ver o resultado, se ele veio bom ou ruim. Ele abriu numa alta de 2,5 pontos e tá fechando com a queda de 9,33 da abertura, né? De ontem ele está caindo 6,86%. Então é uma queda bastante expressiva, volume forte. E começou o leilão agora do papel para o fechamento. Então, assim, é um movimento bastante expressivo de queda. Para o cara ficar comprado aqui é realmente preocupante. A não ser que ele não perca essa região do 32 e 42, que seria o suporte mais interessante para o papel dar uma segurada. Tem essa região e tem essa daqui, a qual ele está fechando basicamente agora, né? Que foi também esse fundinho aqui. Então ele já está fazendo isso com isso. E aí ele vem para mais uma queda. Ele volta para resistência. E aí ele larga tudo de novo. Aí é complicado. A ação realmente ficou assim, bem feia o gráfico dela. Para ficar comprado ou qualquer coisa. Você vê, ó, que para swing trade deu essa operaçãozinha aqui, né? Isso aqui foi dia 5 semana passada, sexta-feira. Sexta-feira deu a compra. De sexta-feira até hoje de manhã, né, da abertura, chegou a dar 6% de alta. Aqui deu para fazer também essa compra com 4% de lucro. Essa vendinha aqui com 10% de lucro. Então, tanto para o swing como para o day trade, né, o setup funciona muito bem para esse tipo de operação. Então,
seria isso, né? E aí, deu para entender mais ou menos aí, Rafael, a análise dela? Então seria basicamente isso por hoje. É... Vou encerrando por aqui. Amanhã live. É... Mostrando os setups, né? As operações e tal. Então por hoje é isso. Boa noite e valeu.